11 de julho de 1925. O presidente da Rússia, e todos nós sabemos o sobrenome dele, assinou um decreto sobre os fundamentos da política linguística do Estado, onde a língua russa é chamada de patrimônio nacional e um elemento importante da cultura, unindo os povos da Rússia e as comunidades russófonas no exterior. Isso é o mais interessante ali, na verdade. Ou seja, para os buriatos e tártaros, a língua russa, segundo o decreto do presidente da Rússia, se torna um valor cultural importante e não será possível abrir mão dela. Já nem falo dos falantes de russo que vivem na Zâmbia e na Venezuela. Como princípio, na verdade, não há nada de ruim nisso. A França financia o estudo da língua e projetos culturais no exterior através da Aliança Francesa e a Alemanha faz o mesmo. Usando o Instituto Goethe, a China promove a cultura e a língua chinesa através do Instituto Confúcio. Mas é aí que, na verdade, surge o problema. Como foi amplamente divulgado recentemente na imprensa mundial, os institutos Confúcio não se dedicam tanto à língua e à cultura, mas sim à espionagem, vigilância principalmente sobre chineses no exterior e punição daqueles que não obedecem às ordens do Partido Comunista Chinês. Bem, inclusive eles também sequestram de tempos em tempos chineses étnicos, sem se importar muito se são cidadãos da China ou não. Será que Mundo Russo será o nome dos centros que a Rússia planeja organizar no exterior? Algo parecido com o Instituto Goethe ou alguma tradição da KGB, transformando-se em mais um ninho de espionagem, violência e vigilância sobre os ex-compatriotas? Só podemos supor, certo? Mas a experiência, infelizmente, tanto na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas quanto na Rússia, não é muito animadora. No UKZ também se fala sobre a redução do uso de palavras estrangeiras na língua russa. Como essas diretrizes serão implementadas no mundo dos computadores, onde o inglês basicamente domina, não está muito claro. É possível excluir os americanismos dos documentos oficiais, mas, por outro lado, é muito claro como transmitir informações uns aos outros nesse idioma. Se todo o país usar a terminologia dos criadores da internet, os criadores de todas as tecnologias modernas, de modo geral, na Rússia, nada foi criado, tudo é apenas copiado. Por isso também não existem palavras da língua russa que expliquem as ações das novas tecnologias. No mundo moderno, dominam o inglês e o hebraico, digamos assim. Praticamente não encontrei outros idiomas. O decreto dá grande ênfase ao apoio ao estudo e à preservação da língua russa no exterior. O apoio aos falantes de russo no exterior está naturalmente associado às ambições geopolíticas da atual liderança da Rússia. Isso também é um desafio à coalizão do tipo da Nova Entente, que se formou nos últimos meses ou se reativou para se opor à Rússia. A política de Biden era, no mínimo, pouco clara. Ao mesmo tempo, eles abriam caminho para o domínio russo no território da antiga União Soviética e, por outro lado, envolviam a Rússia em guerras intermináveis. Depois, com a chegada de Trump, por meio ano, houve a sensação de que Trump atuaria como um árbitro, o que significa que, na verdade, ele não quer ajudar nenhum dos lados. Mas então, em 8 de julho, Trump decidiu que a liderança da Rússia era o obstáculo para a paz e reativou a coalizão para fornecer armas à Ucrânia, além de outros tipos de apoio. O decreto que estava sendo preparado, o decreto russo, quero dizer, que obviamente não foi preparado em um dia, não desde 8 de julho, ainda assim é uma resposta a essa nova entente, dizendo nós não abrimos mão dos nossos objetivos e tarefas.
Mesmo que estejamos presos há 3 anos e meio na Ucrânia e não estejamos avançando muito, ainda assim nossos objetivos permanecem os mesmos. Como a Rússia pretende ajudar a diáspora de língua russa, organização de eventos culturais, festivais, turnês, convite para que filhos de ex-cidadãos estudem gratuitamente em universidades russas para serem influenciados e recrutados naturalmente para os serviços secretos russos, financiamento de escolas, cursos e centros culturais ao redor do mundo, onde se ensina a língua russa e se monitora os ex-compatriotas e seus filhos, e também recrutam, naturalmente, apoiadores dos espiões. Em seguida, a criação de um contingente de filmes, programas, suborno de apresentadores de rádio e podcasts, além da promoção de blogueiros favoráveis. Bem, tudo isso é feito, claro, até hoje, mas agora os departamentos do mundo russo estarão em todas as cidades onde houver muita gente reunida. Bem, eu não sei o que significa muita gente, quero dizer, muitos ex-cidadãos. E, claro, né, o recrutamento, a vigilância e a repressão vão acontecer de forma mais organizada do que acontece agora. Como os países ocidentais não podem se opor a intercâmbios culturais, festivais e vários eventos culturais, em breve os núcleos da espionagem russa vão atuar em todo o mundo, de Washington até Praga e Sófia. Pode-se dizer que, por exemplo, a França também usa a francofonia e a Aliança Francesa para promover seus interesses por meio de laços culturais com a diáspora. Mas a França não exerce nenhuma pressão política, nem faz ameaças aos grupos de população francófona no exterior. Já a China, por meio, por exemplo, do Instituto Confúcio, não só monitora, mas também ameaça diretamente e interfere na vida dos descendentes chineses, inclusive, como eu já disse, obrigando-os a espionar e punindo-os por falta de cooperação. A Rússia, assim como a China, mostrou que está pronta para usar medidas rigorosas, especialmente nos países vizinhos. Mas agora pode começar a transferir essa mesma prática também para países distantes, ou seja, para os Estados Unidos da América, Israel, Alemanha e assim por diante. Por exemplo, o programa de promoção do idioma paga 5.000 rublos extras para professores que ensinam russo na Abcásia. Lá isso é muito dinheiro. Mas, sob o pretexto dessa causa tão boa e positiva, foram destinados recursos para financiar conselheiros de educação. Pois é, e os conselheiros à paisana dirigem a educação de 100% das crianças abecásias. Maravilhoso, simplesmente. Eles vão educar muito bem por lá. No mundo, em geral, há um endurecimento perceptível do protecionismo global. Quem está indo para a Nova Atlântida intensificar a retórica antirrussa, a liderança desses países, ou seja, isso depois vai descendo, descendo, descendo e chega à população. Da mesma forma, na Rússia, na Ucrânia, na Europa, estão sendo feitas declarações negativas globalistas sobre a liderança dos Estados Unidos da América, financiadas com enormes quantias de dinheiro. Aqui estão os verdadeiros objetivos que nós, os Estados Unidos da América, perseguimos no mundo com o esforço de enormes quantias de dinheiro e hordas de bots. Veja, há 20 anos atrás nem tínhamos essa palavra, por assim dizer, e agora isso é simplesmente uma grande parte da nossa vida. O mundo não está se dividindo completamente, mas cada vez mais, por assim dizer, estão sendo colocadas barreiras entre nós. E as novas gerações, quero dizer, por assim dizer, a nossa juventude, e lá, e aqui, e na Rússia, e na América, e na Europa, e assim por diante, essa juventude que cresce na internet e nos jogos eletrônicos está ainda mais dividida. Essa geração, ou essas gerações, são ainda mais divididas do que aqueles que estudavam o mundo através dos seus próprios 5 sentidos e não por meio de informações filtradas e processadas.
Infelizmente, a Rússia acabou ficando do lado dos causadores de problemas e tenta conquistar seu lugar ao sol, não pela libertação da população do jugo do governo, mas, na verdade, reprimindo as forças criativas da população multinacional da Rússia. Veja quantos especialistas que saíram da Rússia ou ainda na infância da União Soviética criaram coisas em Israel e nos Estados Unidos. Algo absolutamente novo, né? Absolutamente avançado, absolutamente desconhecido. E lá na Rússia, seus irmãos e irmãs iguais a eles. E não só na Rússia, na Ucrânia, na Bielorrússia, por algum motivo as asas não se abriam. Esse decreto vai aumentar ainda mais as possibilidades do Estado de influenciar o indivíduo. Ou seja, certa vez Ronald Reagan disse uma coisa absolutamente maravilhosa. Ele disse: quanto maior o Estado, menores somos nós. Seguindo essa analogia, quero dizer, quanto mais forte o Estado, mais fraco é o indivíduo. E indivíduos fracos não inventam, não criam. Eles podem copiar, mas não inventar. Até logo.